Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a têmpera propriamente dita, que é o processo que vai dar dureza no aço. Para quem não assistiu no vídeo anterior, eu falei sobre o recozimento, que é o processo que você pega um material que está duro e deixa ele amolecido com o recozimento, né? Põe na forja e deixa o material ficar em brasa, né, na temperatura correta, para deixar depois ele amolecido, para dar o formato, que a gente dá o formato para receber a têmpera. Para quem não assistiu o vídeo anterior, clica aí por favor, vai estar na descrição o vídeo e assista lá para poder entender todo o processo da têmpera, que são em 4 partes na maioria das vezes. Também vou pedir para vocês aí, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dê seu like e ajude o canal, para que ajude o canal a crescer, né? Bom, o processo da têmpera depende lógico, da temperatura e da porcentagem de carbono no aço. Quanto mais carbono tem o aço, mais baixo seria a temperatura. Você vai precisar, por exemplo, para fazer um aço 1090, 1100, você vai precisar de uma temperatura de 770 graus, mais ou menos. Já um aço mais mole, um aço de baixo teor de carbono, você já vai precisar de 880, 900 graus de temperatura para poder colocar no óleo para receber o endurecimento. Então, em casa a gente pode artesanalmente saber se a temperatura está boa para fazer a têmpera com um ímã. A partir do momento que o aço não atrai mais o ímã, a gente pode colocar ele no óleo para poder esfriar e receber o endurecimento. Esse processo é o processo da têmpera. Eu vou mostrar para vocês a tabela com as cores para você fazer o processo, para fazer o endurecimento da peça, que pode ser feito tanto no óleo quanto na água. Um aço com baixo teor de carbono, a gente normalmente utiliza a água para poder ter um choque térmico maior. Agora, um aço com bastante teor de carbono, a gente utiliza o óleo. Tanto o óleo quanto a água tem que ser uma quantidade suficiente, e principalmente no caso da água, se tiver muitas peças para temperar, a água acaba esquentando. Então a água tem que estar em 20 graus. As tabelas são para que a água esteja em 20 graus e o óleo também esteja frio, né? Senão ele não vai conseguir endurecer o aço. Bom pessoal, pelos que vocês estão vendo aí na imagem, então um aço carbono de baixo teor de carbono, a gente precisa de uma temperatura mais alta para conseguir a têmpera. E também ele com baixo teor de carbono, a gente pode esfriar ele na água. O mais certo é na água, para que o choque térmico seja maior. E é importante também dizer que essa água tem que estar a 20 graus. Não adianta você tiver um monte de peça para temperar, essa água vai esquentar e aí ela perde a propriedade de ajudar o aço a endurecer, né? Então, com baixo teor de carbono, a gente precisa de temperatura mais alta e a gente pode temperar na água. O médio teor de carbono, a gente pode temperar tanto na água quanto no óleo. E aí a gente usa uma temperatura um pouco mais baixa, né? Um vermelho vivo, né? Um vermelho forte. Mas de toda forma, artesanalmente a gente utiliza o ímã, né? Quando o aço já não está mais sendo atraído pelo ímã, a gente vai fazer essa têmpera. E um aço com bastante teor de carbono, um aço 1090, então a gente precisa de uma temperatura um pouquinho mais baixa e a gente vai ter que esfriar ele no óleo. A gente não pode esfriar na água, senão ele fica duro demais, quebradiço, pode trincar.
Então a gente esfria no óleo. Esse óleo também tem que ser uma quantidade de óleo suficiente, e esse óleo também não pode estar aquecido da mesma forma que a água, né? Mas após o endurecimento do aço, vem um processo muito importante, que é o processo de revenimento. O processo de revenimento é um processo que a gente volta a esquentar a peça, ou simplesmente, após tirar do óleo, a gente deixa o calor interior da peça surgir, como eu fiz, por exemplo, nessa faca aqui. A gente limpa o óleo, passa uma lixa para poder ver o aço brilhante, e aí a cor vem chegando. Então a cor palha, aí ela vai escurecendo mais para vermelho, vai até chegar ao azul. Então tem uma tabela, conforme o aço, conforme a porcentagem de carbono, a gente vai fazer o revenimento. O revenimento serve para poder normalizar o aço, porque às vezes a dureza não fica por igual, e para prevenir a trinca e também para dar mais tenacidade ao aço. Eu vou mostrar também a tabela para vocês aí, a tabela das cores para o revenimento. Que no caso aí, se a gente tem instrumentos, a gente mede a temperatura. Se não tem instrumentos, a gente vê pela cor. Então, pessoal, como vocês podem ver na imagem, o processo visual de ver as cores conforme a temperatura do aquecimento do aço para o revenimento, vocês podem ver aí que vai desde o palha bem fraquinho até o azul escuro, até o negro, né? Quanto mais escura é a cor, menor dureza fica o aço no final. Então se a temperatura que foi atingida ficou muito alta, se chegou num azul muito escuro, você pode temperar de novo, que a sua peça está mole de novo. Mas também depende da quantidade de carbono da peça. Se a peça tem baixo teor de carbono, você tem que revenir com uma temperatura bem baixa, né? Então eu normalmente utilizo aí essa cor palha aí, como eu mostrei, por exemplo, na minha faca aí, fica bom esse pra mim, né? Então, e também depende do aço, né? O aço que a gente encontra por aí é 1060, 1090 no máximo. Então a gente fica aí entre o palha e o marrom, mais ou menos, não deixando chegar no azul. O azul normalmente vai deixar a peça mole de novo. Então você pode, e também tem o seguinte, você pode depois que tirou do óleo, limpou a peça e lixa para chegar nessa cor aí, chegando na cor você enfia na água para poder interromper o processo de revenimento. Isso é importante. Ou senão você coloca num forno. Muita gente coloca num forninho elétrico, por exemplo, coloca lá uma temperatura lá e vai monitorando a temperatura, ou por aparelho, ou até mesmo pela cor também, né? Chegou na cor que você quer, você tem que imediatamente colocar na água antes que ele chegue no azul, porque senão se deixar ele vai escurecendo e vai amolecendo de novo o aço. Você vai ter que temperar novamente esse aço, certo? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou aí, dê um like, compartilhe. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, que é importante para o canal.